Olá, 301, tudo bom com vocês? E aí, como está a pesquisa a respeito dos jogos na infância dos pais, dos avós, dos tios de vocês? Vocês estão gostando do que estão descobrindo? Será que algum desses jogos vocês já conheciam? Já pararam para pesquisar como eles acontecem? Quais são as regras desses jogos? Isso é muito importante de nós pensarmos, principalmente na aula de hoje. Mas antes, vamos dar uma olhada na tela Brinquedos e Brincadeiras de Militão dos Santos que eu separei. Olha que pintura interessantíssima, bem colorida, bem divertida e com muitas brincadeiras. Infelizmente, nós não estamos podendo brincar com muitas delas, nem estamos podendo fazer muita aglomeração com todas essas crianças, como está aí nessa tela. Mas quantas brincadeiras dessas aí vocês conhecem, hein? Amarelinha, pular corda, gangorra, escorrega, balanço, brincar de cavalinho, jogar bola, polícia e ladrão, brincar de espada. É muito legal brincar. Só que para brincarmos de maneira eficiente, precisamos conhecer um pouco a respeito das regras do jogo. Você já imaginou brincar sobre algo que você não conhece, que você nunca ouviu falar, e alguém está lá, brincando no pátio do colégio, e você simplesmente chega e se intromete na brincadeira e brinca? Mas se ninguém te explicar como aquela brincadeira funciona, você vai fazer tudo errado. Talvez consiga pegar uma ou outra regra por observação, mas a maioria não vai sair legal, vai? Pois é. Para isso é que nós temos os textos instrucionais. Os textos instrucionais nos ensinam passo a passo como montar um objeto, como preparar um alimento, como jogar algo, como fazer funcionar um aparelho e até mesmo como ler um texto. Se você nunca leu, por exemplo, uma revista em quadrinhos, será que intuitivamente você vai saber qual quadrinho se lê primeiro? O de cima? O de baixo? Da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita? Como será que essa leitura é feita? Alguém precisa te explicar. E é para isso que servem os textos instrucionais, para nos dar instruções a respeito de algo. E é bem importante seguir as instruções passo a passo, seguir à risca as instruções, para que o resultado final seja agradável. Por exemplo, quando sua mãe, ou até mesmo você está ajudando a sua mãe a fazer um bolo, e diz que não pode abrir o forno antes de 30 minutos passados no relógio. Mas você fica curioso, você quer ver como aquilo funciona dentro do forno e, puf, abre a tampa do forno com 15 minutos do bolo lá dentro. Abre, dá uma olhada assim rapidinho e fecha. Ninguém vai saber, mas o bolo sabe. E o que acontece? Podem acontecer diversas coisas. O bolo pode não crescer, o bolo pode ficar duro. Na cozinha tudo pode acontecer. E com as brincadeiras, que é o nosso assunto de hoje? Se você estiver rodando um bambolê e um amigo, sei lá, achar que aquilo é para colocar no chão e ficar pulando dentro e pulando fora, pulando dentro e pulando fora. Quem sabe? O bambolê pode ser usado também em muitas outras brincadeiras, mas quando você roda um bambolê de maneira original, ele é para rodar geralmente na cintura. Mas quando você não sabe isso, ou quando você reinventa as regras, você pode rodar no braço. Tem gente que roda no pescoço, tem gente que roda no pé. É bem interessante, porque aí nós vamos refazendo as regras e inventando novos níveis para as brincadeiras. E como nós estamos falando sobre brincadeiras e texto instrucional, eu trouxe um jogo de tabuleiro, que é o que nós estamos focando. Lembra que eu pedi para vocês pesquisarem jogos de tabuleiro? Então eu trouxe um jogo de tabuleiro para vocês.
para exemplificar o nosso texto instrucional. Esse jogo é muito conhecido, Batalha Naval. É muito jogado online, ou então naqueles programas que você liga e aí... Não vou fazer propaganda, né? Porque ninguém tá pagando pra gente fazer propaganda aqui. Mas você liga e a pessoa fala qual a letra e qual o número. Aí você pelo telefone fala C1. Aí você vai ver se caiu num navio ou se foi golpe na água. E é justamente isso que nós temos aqui. O jogo Batalha Naval. Aqui está a caixa do jogo, tá vendo que é bem simples. Temos o nome do jogo. Temos uma ilustração do jogo, dizendo que tipo de jogo que ele é. É um jogo de tabuleiro. E aqui uma chamadinha, ó. Na grande batalha você será o vencedor. Atrás, nós temos o que é mais importante para nós neste momento, que são as regras. As regras aqui estão numeradas de 1 a 9. Assim, perfeito. As regras estão numeradas de 1 a 9, tá vendo? Aqui desse lado, nós temos os navios. Eu já vou abrir para vocês darem uma olhada. Aí temos as regras, ó. Cada participante pegará uma cartela, um porta-aviões com 4 partes, um cruzador com 3 partes, 2 destroyers com 2 partes e 3 submarinos. Os participantes terão que posicionar seus navios e não poderá deixar o seu inimigo ver. Sorteia-se a ordem de jogar. E o participante sorteado dará o primeiro tiro e dirá, por exemplo, C5. E verificará se acertou o navio ou parte dele, do seu inimigo. Caso não acerte, o inimigo grita água. Se for atingido algum alvo, o seu inimigo deverá dizer o que foi destruído. Segue-se a batalha, um tentando afundar a frota do outro. Os participantes marcarão em suas cartelas os tiros dados. Será vencedor aquele que conseguir destruir todos os navios do inimigo. Bom divertimento. Aí aqui nós temos a indicação, ó, indicado para crianças acima de 5 anos. Aqui o que contém, ó, contém 2 cartelas, 16 navios em papel cartão para montar. Agora vamos abrir? Então as 2 cartelas são essas aqui, ó, com o nome do jogo. E linhas e colunas. As linhas são numeradas e as colunas é alfabética. Tá vendo? São 2 cartelas. Nessa versão, então, é para no mínimo e no máximo 2 jogadores. Mas, se fosse um jogo com 5 cartelas, então seria com no mínimo 2 jogadores, porque um contra o outro, e no máximo 5. E aqui nós temos a frota, ó. Por exemplo, vou tirar uma aqui para vocês, ó. Esse grandão aqui é o porta-aviões. Então, ele tem 4 partes. Aí você vai montar a sua cartela e vai levantar aqui assim, ó, porque aí vai ficar um de frente para o outro. E você vai colocar a sua frota aqui e o seu adversário não vai ver. Aí, vamos dizer que eu posicionei o meu porta-aviões aqui, ó, na linha 5, deitado. Ou vamos dizer que eu posicionei na coluna D em pé. Vendo? Você que escolhe em que posição vai colocar o seu porta-aviões. Mas vamos dizer que eu coloquei, então, na linha 5. Aí o meu adversário, estamos aqui, né? Cada um com a sua cartela. E o meu adversário grita C5. Aí vai atingir um pedaço do meu porta-aviões, né? Aí eu vou falar, atingiu o porta-aviões. Mas não vou dizer mais nada. Porque ele não sabe se é o início do meu porta-aviões, se é o final, se é o meio. Ele que vai ter que continuar tentando. Mas, por exemplo, se ele dissesse, por exemplo, E5, não pegou em nada. Aí eu ia gritar o quê? Água! E aí ele perdeu essa rodada, porque ele não acertou nada meu. E o objetivo do jogo qual é? Assim como disseram as regras, é derrotar a frota do inimigo o mais rápido possível. Quem tiver a frota derrotada primeiro, perdeu. Então, a gente pode chegar à conclusão que, em jogos de tabuleiro, que são o que nós estamos focando nesse momento, nós precisamos de, no mínimo, 2 jogadores.
Tem jogos que permitem mais jogadores e tem jogos que só permitem 2 jogadores. Por exemplo, damas, xadrez, só permitem 2 jogadores. Tem jogos que as peças são movimentadas durante, né, a execução do jogo. Tem jogos que as peças saem e voltam para o tabuleiro. Aí vai da imaginação e de cada tipo de jogo. Os jogos, principalmente os jogos de tabuleiro, são muito importantes porque, além de divertir, eles melhoram a nossa capacidade de memória, o nosso raciocínio e a nossa inteligência, porque a gente tem que seguir determinadas regras e tentar alcançar um objetivo determinado. Ele não é somente para divertimento. Bom, como nós estamos falando a respeito de textos instrucionais, assim como eu mostrei a Caixa da Batalha Naval, eu trouxe o exemplo escrito de instruções para 2 jogos. Acompanhem comigo aí a leitura. O primeiro é a Queimada, que eu conheci na infância como Queimado. Número de participantes, 4 ou mais jogadores. Local adequado, ao ar livre, numa quadra esportiva. Material necessário, bola. Como brincar? Aí sim começam as regras. Como brincar? É importante observar que o como brincar ele é dividido em passo a passo. Então, geralmente, ele é numerado. 1. A quadra deve ser dividida ao meio. 2. Cada time fica de um lado, o número de participantes deve ser igual. 3. O time que ganhar na sorte, começa o jogo. 4. O objetivo é queimar o jogador do outro time, ou seja, arremessar a bola para bater no corpo dele e o jogador queimado sai do jogo. Então, se a bola bater no corpo dele e cair no chão, ele está queimado, saiu do jogo. 5. O vencedor da brincadeira é o time que eliminar primeiro o outro time. Então, essa brincadeira é super legal e acho que ainda é bem difundida até hoje. A segunda brincadeira que eu separei é a Travessia da Floresta. Participantes, mais de 3 jogadores. Local adequado, um ambiente amplo, como quadra ou pátio. Regras do jogo. Traça-se no chão um retângulo bem grande, a floresta. Dentro dele ficam 3 participantes, os pegadores. Fora ficam os demais. Dado o sinal de início, os jogadores que estão fora tentam cruzar o retângulo, isto é, cruzar a floresta, sem serem pegos. Os 3 jogadores de dentro tentam pegar os forasteiros, que cruzam a floresta de um lado para o outro. Quem for pego passa a ajudar os pegadores, até que todos virem pegadores, e aí termina o jogo. Vocês conseguem perceber que existiu uma diferença entre o texto da brincadeira 2, Travessia na Floresta, e da brincadeira 1, Queimada? Observem aí comigo. O como brincar da queimada está organizado em tópicos, enquanto as regras da Travessia na Floresta está organizada como um texto comum. Porém, quando eu apresento para vocês, por exemplo, um texto em versos, vocês já sabem que se trata de um poema. Quando eu apresento para vocês um texto que começa com Era uma vez, vocês já sabem que se trata de um conto de fadas, um conto maravilhoso. E quando nós realizamos um texto que traz instruções e é enumerado, nós já sabemos que são ou regras de jogo, ou passo a passo de uma receita, ou instruções para montar alguma coisa. Cada texto tem a sua forma, por isso é interessante manter essa forma enumerada das regras. Mas agora eu vou parar de falar e darei a nossa atividade de hoje. Vamos primeiro relembrar para que serve o texto instrucional, para nos orientar a respeito da realização de algo. Esse texto, ele geralmente é dividido em partes. Tem o nome do jogo, o título do jogo, já que nós estamos falando sobre o jogo. Tem as informações gerais, o material necessário e depois entram as regras desse jogo. As regras do jogo também são escritas em etapas, geralmente enumeradas e em tópicos. E os verbos utilizados, eles sempre representam uma ordem ou um pedido. Jogue, tire, desenhe, pinte.
Ok? Então, a atividade de hoje será produzir, inventar um jogo de tabuleiro. Da sua cabeça. Você pode se inspirar em vários jogos de tabuleiro já existentes. Pode fazer um jogo de tabuleiro clássico. Não sei se vocês vão lembrar do jogo de tabuleiro da Covid. É um jogo de tabuleiro clássico que alguém colocou uns desenhos relacionados à Covid e ali em cada lugarzinho tinha uma prenda, ia 2 passos para frente, voltava 2 passos para trás, tipo Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Você pode fazer um jogo também inspirado na Batalha Naval que eu trouxe. Você pode fazer um jogo inspirado num jogo de damas, num jogo de xadrez. Fique à vontade. O que você precisa pensar e produzir neste momento é o texto instrucional a respeito do seu jogo. Qual será o nome do seu jogo? Para que idade ele é recomendado? Qual o número mínimo e tem número máximo de participantes? Qual o material necessário para esse jogo de tabuleiro? E aí, depois de dar essas informações gerais, você começa a descrever quais são as regras do seu jogo e, por último, qual o objetivo dele. E depois, vocês vão colocar a mão na massa e produzir, assim como eu trouxe a Batalha Naval. Vão produzir o tabuleiro, produzir as peças, quem sabe até fazer um dado de papel. Vocês que sabem. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, me enviem uma mensagem. Não fiquem com as dúvidas para vocês. Combinado? No nosso próximo Meet, nós vamos compartilhar os jogos que vocês criaram. Vocês vão contar como criaram, se inspiraram em algum jogo já existente, ou se não, se inventaram jogos da cabeça de vocês, da criatividade de vocês. Fiquem à vontade. O importante é que seja um jogo de tabuleiro. Combinado? Estou ansiosa para conhecer as criações de vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.